Amigos, hoje nós vamos conversar sobre um outro tipo de sequências, tá? Nós vamos conversar sobre as progressões geométricas. E o que é que tem de tão interessante nessas velhas PGs, progressões geométricas? Eu costumo muito lembrar que quem trabalha bem com função exponencial trabalha bem com PG, porque o princípio é o mesmo. Quem sabe trabalhar com aumentos e descontos em porcentagem, sabe trabalhar com PG. Porque a gente precisa ir se libertando um pouquinho dessas especificidades. Pelo contrário, nós temos que buscar qual é o lugar comum disso daí, né? Então, progressão geométrica. Lá na PA, você deve estar lembrado que o que caracterizava uma PA era que de um termo para outro nós somávamos sempre a mesma coisa. Na PG, pessoal, nós vamos multiplicar sempre pela mesma constante. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Uou! E aí Jesus leva. O que é que nós temos? Nós temos uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 2. Por que é que a gente não chamou de R também? Lembra que essa letra já foi utilizada em PA? Então, como que é constante aqui? É a divisão entre um termo e o seu antecessor? O quociente é constante. Por isso que a gente usa essa letrinha Q de quociente, ok? Vamos lá. Se eu tivesse a nossa PG aqui, 64, 32, vou colocar a decrescente dela, 16, 8, 4, 2, 1, 1 meio, e aí vai. Nós temos uma PG de primeiro termo 64 e razão 1 meio. Você sabia que a gente também, só curiosidade, 8, estou pegando até o mesmo exemplo que eu coloquei na nossa aula de PA. Isso aqui também seria uma PG, eles chamam de PG constante. Ou seja, para que ela vai servir? Para nada, tá? O A1 é 8 e a razão é 1. Até porque uma PG constante e uma PA constante, a gente não vai ter diferença entre as duas. Só que uma tem razão 0 se eu fizer análise de PA, se eu fizer análise de PG, razão 1, tá? Queridos, tem um tipo de PG, que aqui é só curiosidade, que a gente chama de PG alternante. Ó. Observe que ela tem uma característica, ela nem é uma sequência de números positivos nem números negativos. Ela é uma alternância, né? E nessa PG, você observa que o primeiro termo dessa PG que eu escrevi é 1. E já a razão é menos 2. Então, PGs com razões negativas, elas são PGs alternantes. Elas fazem essa alternância de valores. Tranquilo? Bom, de posse dessa brincadeira, a gente sabe identificar o que é uma PG. Eu queria saber se nas PGs nós também vamos ter as características especiais. E vamos sim. Eu queria só pedir permissão para a gente dar uma apagada aqui. E, continuando o nosso raciocínio, quais são umas características interessantes, de uma PG? Olha só. Uma característica ultra interessante que eu acho é que quando a gente tem 3 termos em PG, 3 termos consecutivos em PG, a razão entre um termo e o antecessor é sempre a mesma coisa, né? E a razão aqui eu posso escrever como B sobre A ou C sobre B. Meus amigos, se a razão é sempre a mesma coisa, olha só, eu posso dizer que B ao quadrado, estão lembrados que isso aqui é a definição de média geométrica? Então, o termo central ao quadrado é a média
geométrica dos extremos. Lá na PA era a média aritmética, beleza? Só para fazer uma breve conferência, olha só. Se eu ponho no meu exemplo, a velha 1, 2, 4, 8, 16, 32, que a gente tinha já tomado algumas vezes, 2 ao quadrado, 4, 1 vezes 4, 4. Jesus chegou? 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 8, 16, 8 ao quadrado, 64, 16 vezes 4, 64, 16 ao quadrado, 256, 8 vezes 32, 256. E nessa, Jesus vai chegando, beleza? E aí, tem uma outra característica interessante, que é essa daqui, ó, 2, 4, 6 termos. Vamos pegar aqui, ó. Lá na PA, a soma dos termos equidistantes era sempre a mesma coisa. Olha que barato. Aqui na PG, o produto desses termos equidistantes, aqui é uma constante, ó. 1 vezes 32, 2 vezes 16, 32, 4 vezes 8, 32. Ok? Legal, né? E com isso daí, a gente pode partir para um negóciozinho chamado termo geral da PG. Nós vamos fazer uma aula específica só para somas, tanto para a soma finita como para a soma infinita de PG, apesar da gente ter pouquíssimos representantes, para não dizer nenhum, até hoje, ok? Por quê? Não sei se pela dificuldade da demonstração da equação e esses vestibulares mais modernos não serem muito afeitos à decoreba, mas nós faremos a demonstração e utilizaremos e faremos umas questões juntos sim. Termo geral da PG. Olha só, se eu pegasse, para mudar um pouco, 1, 3, 9, 27, 81, 243, uou. Olha só, isso é uma PG de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 3. Amigos, olha só, o primeiro termo é 1. O segundo termo, eu peguei o primeiro e multipliquei pela razão, confere? O terceiro termo, eu peguei o anterior e multipliquei novamente pela razão. O quarto, eu peguei o anterior e multipliquei novamente pela razão. Você está vendo que eu estou só usando a propriedade de produto de potência de mesma base? Estou só somando um expoente. Seguindo esse mesmo raciocínio, quando eu chegar no enésimo termo, vai ficar 1 vezes 3. Ora, já notou que aqui, ó, 3 elevado a 0, 1, 2, 3, é sempre uma unidade a menos do que o índice do termo. Então, de forma genérica, o que é que a gente pode dizer? Que o AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tranquilo e calmo? Vamos fazer duas aplicaçõezinhas aqui para vocês verem como na prova foi super acessível isso. E a gente tem que apostar sempre no porquê que eu estou fazendo aquilo, o que é que me motiva a fazer aquilo. E olha que interessante. Na segunda aplicação do Enem de 2016, segunda aplicação do Enem de 2016, nos foi apresentada a seguinte questão. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que de um dia para o outro, o número de pessoas no evento é triplicado. Opa, poxa, se está multiplicando, isso é uma progressão geométrica, né? É esperada a presença de 345 visitantes no primeiro dia. Lembrem-se que isso vai ser uma PG de razão 3. Ele quer saber qual o número esperado de participantes para o último dia de evento. Não são 4 dias, cara. Olha, no quarto dia nós vamos ter
a 1 vezes, que é 3. No quarto dia, nós vamos ter 345, a razão é 3, elevado ao cubo. Eu ia só perguntar a vocês, nem a conta ele fez, né? Ele deixou indicada. Mas você que não lembrava do termo geral, criança, para o segundo termo eu não tenho que multiplicar pela razão. Multiplica pela razão de 9 para o terceiro, multiplica pela razão de 9, pronto, você fez 3 vezes essa conta. Nós não precisávamos saber a equação do termo geral. A gente poderia, única e exclusivamente, ter escrito, beleza? Simplicidade, essa é a palavra. Ah, mas eu vi uma que misturava logaritmo. Olha aí como tu é doente. Tu é todo o tempo procurando uma coisa para te jogar para baixo. Cara, se não vai fazer essa, valoriza a outra que tu vais fazer. No Enem de 2015, tinha escrito: o acréscimo de tecnologias do sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos. Após ter ano, né, contando a partir do ano de funcionamento da indústria, qual vai ser a função representativa do que a gente quer? Cara, ele está perguntando qual vai ser o termo geral. Você está lembrado que o A1 era 8.000? Ele não aumenta 50% de um ano para o outro? Se eu era 100% mais 50%, eu passei a ficar 150%. Eu acabei de ficar 1,5 vezes o que eu era. Tá joia? Então, olha só. Ele usou a função P de T, tinham as funções ainda, primeiro termo, vezes a razão, elevada a n menos 1. Amigos, isso aqui não parece a montagem de uma função exponencial normal ou um problema de porcentagem de que aumenta 50%. Então, a questão não tinha nada para fazer. Assim como você vai saber filtrar aquilo que deve ser feito na prova e correr de desafios. Usa a TRI a teu favor, cara. Ela não valoriza esse tipo de desafio. Esperamos ter ajudado de alguma forma. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.